queria compartilhar um pouco com vocês hoje sobre um tema e um assunto que tem estado no meu coração há tempo. E há muito tempo eu quis falar sobre esse personagem da Bíblia. Até então, nunca surgiu essa oportunidade, eis que surgiu o dia, eu estou muito feliz com isso. E hoje a gente vai compartilhar e falar um pouquinho sobre a vida de Abacuque. Se puder colocar o slide ali já na frente. E o tema da nossa conversa, o tema de tudo que a gente vai falar é No Ringue com Deus, a história de Abacuque. Parece meio estranho entrar num ringue com Deus, a gente já sabe quem vai vencer. Mas eu gosto muito da história de Abacuque, porque é isso que ele faz. Ele conversa com Deus, ele entra nesse ringue com Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre quem era esse homem então. Abacuque era um dos profetas. A gente sabe muito pouca coisa sobre as características pessoais dele, a família dele, ou seja, provavelmente era uma pessoa simples, porém um profeta, um dos líderes da nação, um dos líderes da igreja, se fosse nos dias atuais. Abacuque era, como sendo um profeta, era aquele que era responsável por falar a mensagem de Deus para as pessoas. Ele era um intermediário, trazia a mensagem de Deus diretamente para o povo e para as pessoas. Só que nesse momento Abacuque faz algo diferente. Abacuque olha a situação das pessoas e ele vai conversar com Deus, e ele vai reclamar para Deus. E é especial isso, porque a história dele é diferente de praticamente qualquer outro profeta. Ele conversa diretamente com Deus, e Deus conversa com ele de uma forma muito aberta. Pensando nisso, o nome de Abacuque, em alguns estudos, alguns estudiosos comentam que ele significa abraçar. É como se Abacuque fosse o abraçador. Aquele que, por um lado, ele ama Deus, e ele abraça Deus, ele se comunica com Deus e está próximo. Pelo outro lado, é aquele que, como se estivesse dando um golpe, alguma coisa nesse sentido, um armlock no próprio Deus, tentando brigar com ele. E nesses dois sentidos a gente entende essa percepção de abraçador. Alguém que está próximo de Deus, que entra nessa conversa com ele. O que eu percebo é que na nossa vida, várias vezes a gente tem a tendência de reclamar. Talvez seja só eu, talvez não é você. Mas facilmente quando as coisas acontecem de um jeito diferente do que eu esperava, quando as circunstâncias não vão como eu gostaria, a minha rapidez é a reclamação. Esse é o meu ato mais comum no meio dessas circunstâncias. E quando eu reclamo, e quando eu falo das injustiças, geralmente a gente conversa com pessoas que muitas vezes nem podem resolver conflitos, mas que a gente precisa abrir para alguém e precisa lidar. No fim, a gente esquece de conversar com Deus sobre todos esses dilemas, sobre todas essas dificuldades. Porque no fim, se você parar para pensar, quando a gente vê injustiças, dificuldades da nossa vida, e a gente percebe que isso está acontecendo de forma recorrente, a gente no fim está culpando a Deus, não está culpando as pessoas. Porque se eu conheço Deus, se eu creio que Deus é bom, e existem coisas difíceis no nosso mundo, então Deus não está sendo bom. Então eu preciso conversar com Ele sobre isso. Essa liberdade de poder conversar. Não é o desrespeito, mas é a liberdade de conversar com seu Pai. Pensando nisso, antes da gente jogar a toalha, nos períodos que a gente tem grande dúvida, e se você não passou por períodos de dúvida na sua fé, provavelmente ainda vão chegar. Não joga a toalha antes de entrar no ringue com Deus, antes de conversar com Deus sobre as coisas que estão no seu coração. A gente percebe o quanto é triste isso, mas tantas e tantas pessoas acabam desistindo de caminhar com Deus. Não da igreja em si, não de pessoas em si, mas de caminhar com o próprio Deus. Isso é tão triste. O meu estímulo para vocês é que daqui a 10 anos a gente possa continuar com uma fé mais viva e mais forte, mais fortificada nesse Deus que a gente conhece, nesse relacionamento com Ele, pelo que a gente está caminhando a cada dia. É isso que a gente percebe na vida de Abacuque. Deixa eu compartilhar um pouco da minha vida. Nós estamos num ano de transição como igreja. Esse ano de transição ele não começou aqui, ele começou no ano passado.
Eu posso dizer que desde que eu cheguei aqui na Conde para trabalhar, começou transições. E eu posso ser muito sincero para vocês, porque vocês me conhecem. Eu percebo quantas vezes eu sentei diante de Deus e perguntei, por que, Deus? Por que todas essas coisas acontecem? A primeira pergunta é, por que logo quando eu cheguei tudo aconteceu? A segunda é, por que o Senhor permite essas coisas? Eu poderia pensar em 15 soluções melhores, mas por que essas mudanças? Por que essas dificuldades? No meu coração, eu percebo quantas vezes eu tentei brigar sozinho, brigar com as pessoas, lidar com coisas sozinho, e quanto eu me machuquei nisso. Mas à medida que eu coloquei diante de Deus e que eu tenho aprendido a exercitar isso de colocar diante de Deus, Ele tem curado meu coração e Ele tem respondido. Da mesma forma que Ele respondeu o profeta Abacuque. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. É sobre essa história do profeta Abacuque que eu quero abrir para vocês junto comigo. Por isso, baixa a sua cabeça para a gente orar mais uma vez. Deus, eu sei que em mim não tem nada demais. Não tem uma palavra mágica, não tem um jeito diferente de falar. Tudo que a gente vai ouvir aqui que possa tocar o coração de alguém é a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa estar falando nessa manhã, que a gente possa estar ouvindo a Tua voz, que nada dos ruídos externos, nada do que eu possa estar falando vá atrapalhar o que o Senhor quer dizer ao coração de cada um, Pai. Traz a Tua palavra, traz a Tua mensagem, a gente quer escutar, a gente quer Te ouvir. Vai ser tão especial a gente poder sair daqui com uma palavra Tua. Nos permite isso mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Abra comigo então o livro do profeta Abacuque. E quando a gente olha esse livro, a gente vai perceber o quanto, por incrível que pareça, o salmo que meu pai abriu tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Olha comigo então dos versículos 1 até o 4 de Abacuque, capítulo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É assim que o profeta começa a sua queixa. Aquele profeta que era o responsável por trazer as mensagens de Deus para o povo, ele chega diante do povo, vê as injustiças e fala, eu vou precisar voltar e conversar com Deus, porque assim não dá. E ele volta e ele vai diretamente conversar com seu pai, com Deus. E o que ele fala é, Deus, até quando essas coisas vão acontecer? Até quando a injustiça vai sair impune? Uma impiedade sem punição? Tudo isso acontecendo até quando, Deus? Porque o Senhor permite. O Teu povo, o povo de Israel, o povo de Judá, tem tantas injustiças dentro, tantas dificuldades, e o Senhor não faz nada. O Senhor não percebe as coisas que estão acontecendo. O Senhor quer que eu comunique para o povo as dificuldades que o Senhor vê nesse povo, mas o Senhor não tem feito nada. Até quando, Deus? As coisas vão continuar assim. E é especial que quando a gente conversa com Deus, Ele nos responde. Muitas vezes não através de uma voz audível, mas através de uma palavra de oração, através da palavra dEle, através de uma pessoa que Ele trouxe próximo e tem falado da sua voz também. À medida que a gente conversa e se achega diante dEle, Ele nos escuta. E esse foi o clamor que levou Abacuque a chegar diante de Deus e falar sobre todas essas coisas. Pensando no que a gente vive, não é tão diferente. Certamente injustiças que existiam lá eram diferentes de hoje, mas hoje nós temos injustiças. Se a gente sai aqui para fora, vai pela Voluntários, a gente vê pessoas em situação de risco, crianças em situação de risco, momentos difíceis de famílias, dificuldades por toda Porto Alegre. A gente percebe a insegurança que a gente vive.
E no fim do dia, depois de uma pessoa que a gente conhece ser assaltada mais uma vez, a gente pergunta: Deus, até quando? Até quando essas coisas vão acontecer? Até quando parece que a injustiça vai prevalecer e vai dar tudo certo? É um ano de eleição, onde muitas pessoas nem mais esperança têm em qualquer pessoa que possa ser eleita. E assim a gente pergunta para Deus: até quando? O meu convite para você é que a gente possa levar isso diante de Deus, não só como um burburinho entre nós, mas diante de Deus colocar as nossas aflições, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele sabe de cada detalhe da nossa vida. O texto então continua, a partir do versículo 5, e o Senhor responde. Quando a gente conversa com Ele, Ele responde. Versículo 5 diz assim, então: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Ou seja, Abacuque, ansioso com uma resposta de Deus, ele faz uma queixa. Então Deus responde. Você já pensou nisso? Quanto várias vezes as respostas de Deus não são as que a gente gostaria de escutar. Várias vezes a gente gostaria de escutar Deus nos abraçando e falando: fica tranquilo, amanhã está tudo bem, amanhã já passou. Os sofrimentos teus são momentâneos, então amanhã já está tudo tranquilo. E às vezes Deus não responde isso. O que Ele responde certamente é o melhor para nós. O que Ele responde certamente é uma resposta de amor, mas talvez a resposta dele seja diferente da que a gente espera ouvir. A gente só vai saber à medida que a gente conversar com Ele. A resposta que Abacuque escuta certamente era a última que ele gostaria de escutar. Porque a aflição dele era: Deus, as pessoas más estão prevalecendo. E o que Deus fala: então fica tranquilo, eu vou mandar um povo pior ainda para acabar com essa nação. Pronto, está resolvido o problema. E eu percebo quantas vezes a gente acha que Deus não se importa com as situações. No nosso dia a dia a gente percebe que, puxa, Deus não está respondendo rápido, Ele não está percebendo o que está acontecendo na minha vida. Deus não está aquém a nenhuma situação. No devido tempo, Ele sabe de cada detalhe e Ele vai agir. E essa é a conversa, esse é o tema da conversa direta de Deus com Abacuque. Abacuque, eu sei sobre tudo isso, mas eu fico tão feliz que você chegou até mim e compartilhou as suas aflições, as suas tristezas, as suas preocupações. À medida que você chegou até mim, eu posso te responder com muito mais clareza. Entenda que eu sei de todos os detalhes. Não cai um fio do seu cabelo sem que eu saiba. Eu sei de tudo. Eu estou cuidando. Confie em mim. É difícil pensar o quanto as respostas de Deus nem sempre são as que a gente espera, mas são perfeitas e são as melhores que a gente poderia ter para a nossa vida. O texto continua então. E a verdade é que no versículo 13 de Abacuque 1, o que acontece é um dilema. E o que diz esse versículo é assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? A verdade é que, como a gente compartilhou um pouco antes, quando Abacuque escuta sobre a resposta de Deus, de que Ele enviaria um povo muito pior para poder acabar com esses injustos, Abacuque então chega diante de Deus mais uma vez e fala: Deus, só um momento, me explica uma coisa, o Senhor não é bom, o Senhor não é perfeito, o Senhor não é misericordioso, o Senhor vai mandar um povo pior ainda para nos destruir. Esse povo é um povo idólatra, esse povo adora outros deuses, esse povo, ele enche cidades com sangue, é um povo muito ruim. Esse povo perverso vai prosperar em cima das nossas coisas. É esse povo que o Senhor está mandando. Como é que o Senhor pode fazer isso numa situação
aonde a gente está? Essa é a minha pergunta para ti, que é a pergunta que eu me faço algumas vezes. Deus se importa com a maldade? Ele se importa com as dificuldades que estão passando na nossa vida, nas pessoas ao nosso redor? Até o fim dessa mensagem a gente vai escutar um pouco da resposta, mas eu imagino que vocês já a conheçam. Mas é importante em alguns momentos para a gente poder relembrar antigas verdades tão profundas da nossa vida. A verdade é que a gente gosta muito da justiça quando ela se aplica às outras pessoas. E quando são os outros a ser julgados, a gente se importa com a justiça e fala, tomara que eles sejam julgados logo. E tomara que eles sintam tudo isso, todo o peso do que eles fizeram. Mas quando chega para a gente gosta do Deus misericordioso. O Deus de justiça, ele pode ficar um pouco mais distante. O Deus misericordioso está ao nosso redor. E a gente clama, Deus, por favor, nos perdoa. E Deus perdoa. E Deus nos ama. E a gente tem esse juízo de valores às vezes invertido. Gosta da justiça para com os outros, mas da misericórdia para com a gente. Esquecendo que é o mesmo Deus que age e sabe perfeitamente como lidar de todas as situações. Se nós olhássemos para a nossa vida no papel devido, no nosso papel como filhos amados por Deus, resgatados, que nunca mereceram nada, só pela graça nós fomos salvos, a gente perceberia a grandeza de Deus a cada dia na nossa vida. Conta-se uma história de um homem que vai até o barbeiro. Ele senta então, coloca a toalhinha, o barbeiro nele. Eles começam um bate-papo, já que vem há muito tempo. Então esse homem vira para o barbeiro e diz, sabe de uma coisa? Eu não acredito em Deus. O barbeiro, um senhorzinho cristão, continua cortando seu cabelo, cortando a barba. Fala, é mesmo? Mas por quê? Olha lá para fora. Se existisse um Deus mesmo, não haveria tanta maldade, tanta tristeza, tanta luta, tanta desilusão. Se Deus existisse mesmo, como é que tudo isso poderia acontecer dessa forma? Como é que as coisas poderiam ser dessa forma se Ele disse que é tão bom? Eu não acredito em Deus. O barbeiro muito sábio termina o corte, limpa então o seu cliente, todo o cabelo que tinha sobrado. E antes do cliente sair, então, ele diz, sabe de uma coisa? O barbeiro então diz para esse homem que havia cortado o cabelo, eu não acredito em barbeiros. O cara vira então para trás e fala, como é que você não acredita em barbeiro? Você é um barbeiro. Como é que você vai dizer que você não acredita na profissão que você faz? E o barbeiro muito sábio, então olha para fora e diz, olha pelo outro lado da janela. Se houvessem barbeiros, não haveria tanta gente com a barba por fazer, com o cabelo comprido e nada mais. Então o homem responde para ele, sim, o grande problema é que essas pessoas não quiseram vir até o barbeiro. O barbeiro então responde, exatamente. Às vezes a gente tem crises profundas, com situações que acontecem, e a gente percebe quanto a gente se irrita com Deus. A gente só se esquece de conversar com Ele e de levar essas coisas diretamente para Ele. E a gente fala com todas as pessoas ao redor sobre as nossas dificuldades, menos com Deus, sabendo que Ele poderia curar. Ele poderia tratar o nosso coração. Um passo nosso em direção a Ele. Se Deus se importa com a maldade, certamente Ele se importa com todos os detalhes da humanidade. Ele sabe de cada passo, de cada detalhe. E Ele não está distante a nada disso. O texto continua então. E quando o texto continua, a gente vai começar a ler o 2º capítulo do texto. Pode passar aí, por favor? E nisso, a gente percebe os versículos 2 e 3 de Abacuque, capítulo 2, que diz assim, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, antes que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Em algumas versões, a palavra de Deus diz, escreva para que aquela pessoa que estivesse correndo, passando correndo, pudesse ler. É como se fosse um outdoor que a gente tem hoje. Quando passa de carro, a gente sabe do que está falando aquela propaganda.
É isso que Deus está respondendo para Abacuque. Abacuque, você percebe uma injustiça em tudo isso? Então escreva a minha resposta, para que por toda a eternidade, para sempre isso ecoe, para que todos saibam a verdade, para que todos saibam o porquê tudo isso acontece, o porquê dos detalhes que parecem desapercebidos, o porquê de tudo isso. Essa mensagem ela precisava perdurar para sempre. É uma mensagem que precisava ser lembrada para aquele povo, para aquele profeta e para nós hoje também. Lembrar verdades profundas de Deus, que provavelmente cada um já conhece, mas que a gente precisa constantemente relembrar. E essa verdade, ela está no versículo 4 e versículo 5, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em algumas versões, o justo viverá pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. A riqueza é ilusória, o ímpio não descansa, mas ele logo passará. Chegará um momento onde a verdade será dita. E nessa verdade, os ímpios, os incorretos, as pessoas que têm feito injustiças, serão punidas devidamente, mas o justo viverá pela fé. Nós somos justos, não porque a gente é bom, não pelas coisas que a gente faz, mas pelo Cristo que está conosco a cada momento. Ele nos justifica. E aquela velha história de quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê a santidade e justiça de Deus, de Jesus. E essa santidade e justiça de Jesus nos permite ser justos, justificados. O justo viverá pela sua fé. Em vários momentos a gente percebe uma dualidade de palavras ali, não somente fé, mas também fidelidade. E essa ideia de que pela fé eu confio no que eu não consigo ver. Eu confio que Deus está cuidando de cada detalhe. E na fidelidade é a constância de eu caminhar com Ele, não desistir, não jogar toalha nos momentos difíceis, mas persistir e continuar fiel a esse Deus que está cuidando de todos os detalhes. A gente estava voltando de Gramado nessa vez e eu percebo o quanto o Gramado tem uma peculiaridade em específico, como toda outra serra que a gente conhece. Existe uma neblina muito grande. E quando tem neblina, você não vê 5 metros à sua frente. Não tem como você caminhar para frente sem um mapa ou sem alguma direção. Eu lembro de uma vez, há alguns anos atrás, em que a gente combinou com os jovens de comer fundi. No GPS estava marcando o lugar, mas a neblina foi tão grande que a gente não conseguia ver os 2 próximos passos que a gente ia dar. A gente praticamente caminhava olhando para o celular, o GPS e olhando assim para descobrir aonde era o restaurante. De tão grande que era aquela neblina. Eu imagino um pouco a nossa vida assim. A gente está caminhando numa neblina à frente, a gente não sabe as coisas que estão por vir, os porquês e todos esses dilemas. Se a gente confia no Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todos os trajetos, todos os detalhes da nossa vida, a gente pode confiar com segurança mesmo sem ver, mesmo sem enxergar. Da mesma forma, aquela criança que dorme no banco de trás, quando o pai está dirigindo no meio de uma tempestade, sem conseguir enxergar quase nada, a criança atrás está tranquila, porque ela confia que o seu pai vai levar para o destino certo, mesmo sem enxergar. Essa criança tem fé. É essa fé que a gente pode ter em Deus. De que mesmo sem enxergar algumas coisas, Ele está cuidando. Ele está nos conduzindo. Ele está nos dando a direção. No meio de tudo isso, mesmo quando as situações são difíceis, o Senhor está nos conduzindo. O sucesso dessas pessoas, dos babilônicos, naquele texto, naquela história, era temporário, ia passar. Mas Deus cuida de quem é fiel a Ele, de quem tem a fé depositada nesse Deus.
Pensando isso, mesmo que momentos difíceis, situações difíceis venham, não desista, não jogue a toalha, porque um dos grandes passos de fé é continuidade, um dia após do outro, dia a dia. Nem sempre na constância a gente consegue caminhar, mas não desistir. Eu percebo quanto é especial para a gente ver, como igreja, pessoas de mais idade, caminhando por tantos e tantos anos fiéis a Deus. Isso traz esperança para a gente. Eu posso dizer com muita tranquilidade de que a grande esperança que veio para mim e para a Sofia, para a gente tomar um passo de fé para casar, foi olhar para vários casais que têm 40, 50, 60 anos de casado. E mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis, a gente pode olhar como referência e pensar, que incrível, Deus cuidou deles, Deus pode me cuidar também, Deus pode conduzir a gente. A gente tem 1 ano e meio de casado, eu espero que seja para a vida toda e a gente possa curtir isso um dia, de ter 50, 60 anos de casado. Mas começa dia após dia, não desistindo por dificuldades, se mantendo firme. Acreditem, pessoas, referências, são exemplos para nós. E como é especial a gente poder viver isso numa igreja. Pessoas que caminharam com seus cabelos brancos, mas fiéis a Deus, caminhando pela fé mesmo sem enxergar. Que exercício isso é para jovens, para adolescentes, para pré-adolescentes, que acham que Deus não está cuidando deles. E quando vêm essas pessoas, podem ter esperança de que Deus vai continuar até o final da vida cuidar deles. E quando a vida aqui passar, vai nos receber com um forte abraço na eternidade. O justo viverá pela fé. E quando a gente percebe pessoas de fé na nossa igreja, a gente tem referências. Da mesma forma que tem momentos onde a gente está vacilante na nossa fé. E a gente precisa que pessoas emprestem a fé uma das outras para a gente. Esses são momentos de igreja. São momentos profundos, onde a gente pode caminhar com esse Deus junto como igreja. O texto continua então, no capítulo 2, versículos de 6 até o 20. É uma das declarações mais profundas que Deus faz com algum povo. O que Deus faz nesse momento é dissecar os babilônicos, os caldeus em algumas versões. E o que ele diz basicamente nesse momento é para Abacuque, Abacuque, você me disse algumas coisas que esse povo é, deixa eu dizer tudo o que eles são. Eu não estou aquém a nada que está acontecendo, eu sei de cada detalhe. Primeiro ponto, acumular bens dos outros. Os babilônicos saqueavam e enriqueciam com os bens dos povos que eles saqueavam, que eles roubavam. O segundo, confiar nas fortalezas humanas. Toda essa riqueza que eles obtinham das outras nações, dos outros povos, eles usavam para um poder bélico para eles, para mais armas, para mais coisas que eles pudessem usar. Terceiro, edificar a cidade com sangue. Deus nunca aprovou a maldade de homens que queriam tirar vantagem de outras pessoas, de outros povos. E exatamente assim faziam os babilônicos. Eles não simplesmente acabavam com a riqueza daquele lugar, mas eles matavam as pessoas e derramavam sangue delas. Eles eram um povo mau. Envolveu os outros no pecado. Diz ali o texto sobre embebedar outros. E isso era o que os babilônicos faziam, traziam suas crenças, suas coisas, suas tradições pecaminosas e empurravam isso para os outros povos dominados. Eles eram obrigados a fazer isso. E todos esses que tentavam embebedar os outros se tornariam um dia reféns do cálice da ira de Deus. Por fim, praticar idolatria. Não tem talvez pecado que Deus abomine mais na Bíblia do que idolatria, porque isso é uma rebeldia direta contra Deus. E os babilônicos tinham vários e vários deuses e praticavam tudo isso. E o que Deus diz nesse momento para Abacuque é: eu conheço, eu sei quem eles são. Se você tem uma ideia, eu tenho a completa percepção de tudo o que está acontecendo. Saiba que eu sou Deus. Eu continuo cuidando de todos os detalhes. Nada está distante de mim. Eu sei de tudo. Deus sabia
de todos os detalhes. Então a gente chega no capítulo 3, pode passar. E a primeira verdade do capítulo 3 a gente percebe a partir do versículo 13. Quando a gente olha o versículo 13, ele diz assim, capítulo 3, versículo 13. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, e esmagaste o líder da nação ímpia. Tu desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram, como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. O que Abacuque começa a fazer nesse momento é, depois de escutar Deus, olhar para trás e lembrar dos outros momentos onde Deus foi cuidando da nação e onde Deus foi cuidando dele. E a gente percebe vários momentos na Bíblia onde Deus preserva o seu povo, cuida dele, como tem continuado a cuidar até hoje. Voltando um pouco para a minha história, é um momento de transição da igreja, em que o meu coração muitas vezes esteve apertado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Em alguns momentos Deus começou a colocar no meu coração verdades muito profundas, que eu tinha esquecido. E Deus começou a me lembrar um pouco da onde Ele me tirou e o que Ele me chamou a fazer. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um relacionamento, um namoro, que eu percebi que não estava agradando a Deus. E naquele momento eu não tinha a liberdade de poder terminar aquilo porque eu estava enrolado naquela situação. Eu lembro de um dia me ajoelhar no quarto, me colocar diante de Deus e falar: Deus, eu sei que isso não é isso que o Senhor quer, mas me dá uma resposta no meio de tudo que eu estou vivendo. E o que Deus disse para o meu coração de forma muito clara foi: querido, ou você escolhe continuar a vida que você leva, uma vida de cristão medíocre, uma vida onde você sabe que não está me agradando, mas você esconde coisas, não está escondendo de mim. Ou você termina tudo isso e passa a caminhar comigo de verdade. Você já me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe a tranquilidade que eu trago para o teu coração e a direção que eu trago para a tua vida. Você vai precisar escolher. Eu posso dizer que certamente foi uma das melhores decisões da minha vida, decidir por Cristo. Porque depois daquilo, Deus começou a me dirigir em passos muito claros. Eu lembro que em 2009, quando eu tinha 18 anos, eu fui no acampamento Palavra da Vida Sul. E ali eu tive a primeira oportunidade de servir crianças, adolescentes. E para mim foi especial pensar que pessoas viviam fazendo isso, servindo pessoas, falando sobre uma eternidade muito maior do que a gente vive aqui, falando sobre algo que nos traz esperança. E para mim era incrível pensar que aquelas crianças, aqueles adolescentes que passavam aquela semana de acampamento saíam transformadas, não porque o conselheiro era muito bom, porque pessoas ali estavam fazendo grandes coisas, mas porque Deus era muito grande e muito poderoso e estava agindo na vida deles. Passando um pouco mais de tempo, eu percebi que Deus estava me chamando para algo mais, para talvez um tempo integral para servir Ele. Mas eu ainda tinha uma faculdade para terminar. Eu terminei a faculdade. E eu lembro de um momento no PV Sul, naquele lugar mesmo, onde eu sentei para fazer o meu devocional. E era aquele dia que eu precisava definir se eu ia ou não ia seguir um seminário teológico ou ia continuar trabalhando na empresa onde eu já estava trabalhando. Eu lembro que de uma forma muito tranquila, um vento suave, próximo de mim, através da palavra de Deus, Deus foi me confirmando isso, o quanto Ele queria algo mais de mim. O quanto Ele não queria simplesmente momentos, mas Ele queria que a minha vida fosse entregue de uma forma integral. Eu lembro que depois daquilo, eu fui para o seminário. E quando eu olhei pela janelinha do avião, vários amigos, várias pessoas especiais, a família, estavam ali no aeroporto aqui em Porto Alegre, dando tchau. Eu sabia que eu nunca mais voltaria da mesma forma
as coisas nunca mais seriam da mesma forma, porque Deus estava me chamando para algo muito maior, que nem eu sabia o que era. Depois daquilo, o tempo passou e eu fui para o seminário, e teve momentos onde eu quis desistir, porque era difícil para mim, porque tinham circunstâncias lá que não estavam me empurrando mais para próximo das pessoas. Mas Deus me permitiu terminar o curso, me mostrou o quanto era importante eu terminar as coisas que eu estava começando, me permitiu ter outras experiências em outras igrejas. E quando eu vim um acampamento aqui em 2014, um acampamento de jovens na Páscoa, eu tive uma tranquilidade tão grande, de Deus confirmando para mim, dizendo: Samuel, eu quero que o Senhor volte, eu quero que você volte para a Conde. Talvez não é por toda a tua vida, mas nesse momento eu quero que tu volte para a Conde, para me servir. Eu lembro que naquele momento, eu tive uma paz tão grande, de saber que era aqui na minha igreja, que Deus queria que eu servisse. O tempo passou. Eu estou há 4 anos aqui servindo na igreja. E como é especial para mim poder olhar para trás e ver como Deus me chamou para estar aqui. Eu não sei por quanto tempo Deus quer ainda eu e a Sofia, a gente servindo aqui. Mas eu quero fazer o meu melhor enquanto o Senhor nos mantém aqui. É isso que Abacuque faz. Ele olha para trás e com um sorriso no rosto e lágrima nos olhos, ele lembra o cuidado de Deus. Então a gente termina o livro de Abacuque com promessas e verdades muito profundas para a nossa vida, que diz assim, a partir do versículo 17: Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. E assim, a esperança de Abacuque é renovada. A alegria no Senhor é o que traz esperança para que Abacuque continue firme. Os problemas do presente, as dificuldades do presente, não eram razão para Abacuque desistir de Deus, desistir da fé. Porque a fé no Senhor, caminhar com o Senhor, era a sua alegria. E ele começou a lembrar, nos momentos onde ele mais teve alegria na vida, foi os momentos mais próximos de Deus, onde ele viu Deus cuidando de Israel. Aquele povo, o povo de Judá, era um povo agrícola, dependia das suas plantações para poder sobreviver. E é isso que Abacuque fala: Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja frutos na videira mais, ou seja, mesmo que a gente não tenha mais sustento, mesmo que não tenhamos mais alimento, eu quero me alegrar em Ti, porque o Senhor pode prover tudo isso, mesmo sem plantações, mesmo sem as coisas que a gente coloca a nossa confiança. O Senhor pode cuidar de todos os detalhes, e a gente pode se alegrar em Ti, e a gente pode continuar firme contigo. E essa é a parte especial da história de Abacuque. Porque Abacuque levou as suas reclamações, as suas dificuldades, as suas lutas para o lugar certo, diante de Deus. E quando a gente entra num ringue diante de Deus, só pode sair um vencedor e a gente já sabe quem vai ser. A gente vai perder essa guerra, a gente vai perder essa briga. Mas Deus é tão misericordioso que Ele termina essa briga com um abraço em nós, dizendo: filho, continua a caminhar comigo, vai valer a pena. Pensando nisso, pensando em tudo que a gente está vivendo nesse momento, em um momento de transição, não joga a toalha. Você é importante para a gente. Você é indispensável para o que Deus quer fazer no meio de nós. Certamente Deus tem coisas muito especiais para essa igreja.
Porque olhando para trás, são 120 anos de história, da fidelidade de Deus para com a gente. A gente não sabe as coisas que vêm pela frente, é tudo uma neblina. Mas é o Deus de toda a eternidade que está cuidando de cada detalhe. E da mesma forma que Ele me trouxe aqui, de alguma forma Ele te trouxe também. Para Porto Alegre, para esse lugar, para algum ministério em específico, para onde você está. E eu quero te dizer, não desiste. Não desiste de caminhar com Deus. Não desiste de estar próximo das pessoas, mas coloca todas essas lutas, todas essas dificuldades diante de Deus. Vamos caminhar junto nisso. Porque é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. E a alegria que eu posso sentir no Senhor é a alegria que você pode sentir também. Quando Abacuque termina assim, dizendo, a minha alegria está no Senhor. E quando eu confio nele, tudo está bem. O povo de Israel é cuidado por Deus. O povo de Judá, até hoje, os próprios judeus. Deus continua o seu cuidado, continua o seu amor. E certamente Ele continua o seu amor por nós. Baixa a tua cabeça então para a gente terminar com uma oração. Deus, eu queria te agradecer e te louvar. Porque quando a gente olha a história de Abacuque, uma pessoa que foi tão sincera contigo, um líder, que colocou diante de ti todas as aflições, as preocupações, e o Senhor respondeu. O Deus de toda a eternidade respondeu, um homem simples. Respondeu as tuas verdades, e a gente entende e percebe quanto nem sempre as tuas verdades são as coisas que a gente queria ouvir, mas certamente são as coisas que a gente precisa. E no meio de tudo isso, o Senhor não deixa de ser bom, o Senhor não deixa de ser misericordioso com o teu povo, cuidando de cada um. Eu te agradeço pelo teu amor por nós, porque nada tem fugido do teu controle, o Senhor não está aquém, o Senhor não está distante das coisas que a gente tem vivido. O Senhor sabe de tudo e o Senhor se importa conosco. Eu quero te pedir, Pai, que nós como igreja não desistamos, Pai. Não desistamos de caminhar contigo. A gente se mantém em relacionamento uns com os outros. De poder te servir, Pai. Que a gente não joga a toalha antes de sentar diante de Ti. Antes de entrar num ringue com Deus. Para poder demonstrar o que a gente tem sentido, as nossas aflições, mas principalmente para sentir o Teu conforto, o Teu consolo e o Teu amor. Eu te agradeço, Deus, porque a nossa alegria vem de Ti. Não vem da figueira florescer, não vem da videira dar frutos, não vem de nenhuma das circunstâncias que a gente coloca a nossa fé e não são o Senhor. Eu te agradeço porque a nossa alegria depende de Ti, é algo inabalável, algo que ninguém pode tirar, nenhuma circunstância pode mudar. Nos ajuda a confiar em Ti a cada dia mais. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai.